Graça e paz, irmãos. É com grande alegria que estamos aqui esta noite para celebrar o nome do Senhor, para prestar a Ele um culto de louvor, de adoração, de gratidão a Ele por tudo que Ele é, por tudo que Ele representa em nossas vidas, por tudo que Ele tem feito à Igreja Evangélica Batista em Condado durante esses 87 anos de existência, celebrando a glória de Deus. E gostaríamos de ler o introito bíblico nesta noite, que se encontra no Salmo de número 40, verso 5, que nos diz o seguinte: São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Vamos orar nesse instante em uma oração invocatória ao nome do nosso Deus. Grande Deus, nosso querido e eterno Pai Celestial, queremos nesta noite celebrar o Teu santo nome, dizer o quanto és maravilhoso, ó Deus, em nossas vidas, o quanto és importante e especial para a Igreja Evangélica Batista em Condado. Te agradecer, Senhor, por estes 87 anos de vida que o Senhor concede à Tua Igreja. Queremos dizer ao Senhor muito obrigado e invocar o Teu santo nome. Dizer, ó Deus, que se faça presente, ó Deus, na vida do Teu povo, na vida da Tua Igreja, e que em momento algum possamos nos sentir sozinhos, mas sempre ter a certeza e a convicção de que estás conosco, que estás nos abençoando, que estás nos dirigindo e direcionando as nossas vidas em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Por isso, nesta noite, queremos dizer ao Senhor muito obrigado e invocar o Teu santo nome a receber o culto de louvor e de adoração que queremos prestar a Ti nesta noite. Em nome de Jesus que Te agradecemos, hoje e sempre. Amém. Nós vamos ouvir um louvor agora nesse instante pela Igreja Batista em Ibeapicu. Graça e paz, irmãos. Para nós é um privilégio, estar hoje louvando ao Senhor num dia de culto de gratidão por mais uma existência dessa amada igreja. E faço minhas as palavras do apóstolo Pedro, no capítulo 2, versículo 9, que ele nos diz o seguinte: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não eras povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado a misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia. Creio que a Igreja Batista em Condado, ela tem feito da forma como o apóstolo Paulo fala aqui nesse texto, está anunciando as virtudes daquele que chamou cada um de vocês das trevas para a sua maravilhosa luz. Que Deus possa continuar abençoando esta amada igreja. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és o Rei. Que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor.
és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Nesse momento gostaríamos de franquear a palavra ao pastor Abraão Marcos, pastor da Igreja Batista em Nova Goiânia e também o presidente da Associação Batista do Extremo Litoral Norte, Abel Norte. Meus amados irmãos em Cristo, membros da Igreja Batista Primeira Evangélica do Condado, congratulamo-nos convosco pela passagem de mais um dos seus aniversários, desta feita, 87 anos, servindo ao Senhor com alegria, determinação e continuidade. Rogamos a Deus que muitos anos de vida esta igreja tenha, de uma forma vitoriosa e bastante salutar. E que Deus esteja convosco em todos os instantes das vossas vidas. E que o vosso trabalho seja sempre reconhecido e admirado por todos os vossos demais irmãos, tanto desta Associação Batista Extremo Litoral Norte, como de todo o estado de Pernambuco. Portanto, recebam nossos parabéns e os parabéns das igrejas batistas do Extremo Litoral Norte, pela passagem do vosso aniversário. Paz seja convosco. Amém. Nós vamos fazer a leitura bíblica nesta noite, que está no Salmo de número 84, e vamos ler os versos de 1 a 10, que nos diz o seguinte: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne
exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos e cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta-me a oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, ao permanecer nas tendas da perversidade. Nós queremos louvar ao Senhor pela sua palavra, não é? Pelo desejo, não é, de estar na presença do Senhor, não é? Por valer muito mais estar na casa do Senhor, estar caminhando com o Senhor, do que viver como vivíamos outrora. Então nós louvamos a Deus pela salvação que Ele nos outorgou, louvamos a Deus pelo cuidado e pelo zelo que Ele tem com a sua igreja, em especial nesta noite, pela Igreja Evangélica Batista em Condado, que completa 87 anos de existência, fundada no dia 17 de julho do ano de 1933. Louvamos a Deus pela vida dos irmãos que deram os primeiros passos, pelos irmãos que se dispuseram a estar fazendo a obra do Senhor. E por hoje, nós que fazemos a Igreja Evangélica Batista em Condado, né, estarmos firmes e fortes, né, vivendo para celebrar a glória de Deus. Então, nós louvamos ao Senhor por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele vai fazer. E queremos, nesse instante, né, chamar a irmã Marilene Barbosa, que estará fazendo uma oração de louvor, de adoração e gratidão ao nosso Deus. Vamos orar agradecendo ao Senhor por mais um ano de existência, de organização da Igreja Evangélica Batista em Condado. Convido a todos para orarmos neste momento. Maravilhoso Deus e eterno Pai, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Queremos, ó Deus, neste momento, com gratidão nos nossos corações, exaltar o teu santo nome, te bendizer, te glorificar e te agradecer, principalmente, Senhor, pela vida da nossa igreja, por tudo que ela representa na cidade de Condado, por todos esses anos de trabalho, de desenvolvimento, de expansão do teu reino, de trabalhos evangelísticos, de trabalhos de ação social, pelas vidas recuperadas, pelas almas rendidas aos teus pés, Senhor, através desta igreja, desta agência do céu. Louvamos o teu nome, te bendizemos e te agradecemos. E pedimos a ti que a unção do teu Santo Espírito esteja sobre esta igreja, abençoando a todos, consagrando a todos, cuidando de cada departamento, cuidando do ministério do pastor, ó Deus, do seu santo ministério de proclamar a tua palavra, de levar este evangelho santo e poderoso que é o poder de Deus para a vida das pessoas. Bendizemos a ti, Senhor, e agradecemos a ti pela existência da igreja e por tudo que esta igreja representa para todos que aqui residimos nesta cidade. Em nome de Jesus que te oramos e agradecemos por tudo. Amém. Nesse momento, nós ouviremos os louvores
ofertados nesta noite pelas irmãs Daniele Lima e em seguida pela irmã Safira. Ao Rei dos Reis consagro tudo que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és Altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti, com cânticos e júbilos, pois tu és, ó Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, com cânticos e júbilos, pois tu és, ó Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti, com cânticos e júbilos, pois tu és, ó Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, com cânticos e júbilos, pois tu és, ó Deus Criador. Pois tu és, ó Deus Criador. Pois tu és, ó Deus Criador. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a honra
louvor sejam dados a Ti para todos sempre. Amém. Eu preciso de Ti, como um servo que brama por águas. Eu preciso de Ti, como em terra seca e árida. Eu preciso. Não te afastes de mim, vê se ouve meu grito, Senhor, eu preciso. Sou dependente de Ti, Tu és tudo pra mim, sem Ti eu não vivo. Completa-me como a água é para o rio, reveste-me como fazes com os lírios, faz-me sentir alegria como os pássaros, dá-me forças pra cantar. Cuida de mim como as aves em seus ninhos, ampara-me como a águia aos filhotinhos, mostra o caminho para que eu possa em cada passo ter certeza de chegar. Eu preciso de Ti, Jesus, motivando os meus dias. Eu preciso. Tu és parte de mim, a mais importante. Eu preciso. Nada sem Ti tem valor, a alegria e a dor têm o mesmo sentido. Sem Ti, o princípio é o fim, tudo é igual para mim, sem Ti eu não vivo. Completa-me como a água é para o rio, reveste-me como fazes com os lírios, faz-me sentir alegria como os pássaros, dá-me forças pra cantar. Cuida de mim como as aves em seus ninhos, ampara-me como a águia aos filhotinhos, mostra o caminho para que eu possa em cada passo ter certeza de chegar. Ter certeza de chegar. Ter certeza de chegar. Nesse momento, queremos passar a palavra ao pastor da igreja, o pastor Carlos Juarez, que estará nos apresentando, o mensageiro desta noite de celebração ao nome do nosso Deus. Que Deus continue nos abençoando e nos direcionando para a glória do seu santo nome. Pastor Carlos Juarez. Meus irmãos, agora ouviremos a mensagem do Senhor, a mensagem que Deus tem aos nossos corações. O pregador desta noite será o pastor Anderson José das Neves de Ribeiro. O pastor Anderson é pernambucano, aqui de Olinda, e foi nosso colega no seminário e agora está pastoreando a Igreja Batista no Jardim, em Cáceres, no Mato Grosso. O pastor Anderson sempre foi comprometido com o reino de Deus, com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo.
ama profundamente a obra missionária, a obra evangelística. Já saiu, viajou pelo exterior voluntariamente como missionário para transmitir a mensagem do Evangelho às pessoas carentes. De maneira que eu tenho, por tudo que eu já vi, observei na vida do pastor Anderson, uma admiração muito grande por ele. Em outras oportunidades já tentei trazê-lo aqui para pregar, inclusive como no momento como esse de aniversário da igreja, e não foi possível. No entanto, agora, por meio da internet, nós teremos o privilégio de ouvir o pastor Anderson nos transmitindo a mensagem do Senhor. Então é com muita alegria que neste momento passamos a palavra ao pastor Anderson, que nos trará a mensagem do Senhor. Ouçamos com carinho e com atenção a mensagem que Deus tem para as nossas vidas, tudo que Deus tem a nos falar. Que Deus... Igreja Evangélica Batista e Contato. Graça e paz aos irmãos. Uma boa noite. Pastor Carlos Juarez e família, pela qual cumprimento toda a liderança da igreja e demais membros, congregados e familiares. Eu sou o pastor Anderson José, pastor aqui na Igreja Batista do Jardim, em Cáceres, Mato Grosso, e me sinto honrado e quero registrar da minha alegria em poder celebrar junto com os irmãos essa data tão especial. 87 anos, celebrando a glória de Deus. Essa minha alegria também é partilhada pela igreja do qual sou pastor, a Igreja Batista do Jardim, e é muito bom poder, junto com essa família batista, com o meu amigo pastor Juarez, do qual desde já agradeço a confiança, poder celebrar a Deus nessa data tão especial. Afinal de contas, 87 anos celebrando a glória de Deus de forma marcante, relevante, de forma marcando história na cidade, no estado, no Brasil e certamente também no mundo através da obra missionária, do amor missionário que essa igreja tem no seu coração. Eu gostaria de orar nesse momento, agradecendo a Deus por essa oportunidade, por esse privilégio, por essa honra de poder ministrar o coração dos irmãos da igreja, de poder estar junto nesse momento de celebração, e quero convidar você a fazer isso. E logo em seguida eu quero ler o texto bíblico do qual nós vamos poder partilhar nesta noite diante daquilo que Deus colocou no nosso coração para esse tempo tão especial na história da igreja. Vamos orar? Pai querido, eu quero te agradecer, Senhor, por essa oportunidade tão especial que o Senhor me concede. Te agradecer, ó Pai, porque posso celebrar junto com essa família batista, Pai. 87 anos celebrando a glória de Deus, e podemos dizer que até aqui o Senhor tem nos ajudado, Pai. E o Senhor verdadeiramente possa falar aos nossos corações diante dessa celebração especial, e assim de fato a igreja possa se alegrar na Tua presença, e a Tua palavra possa encontrar corações abertos, olhos abertos, ouvidos sensíveis para ouvir o que a Tua palavra tem para cada um de nós. É no nome precioso de Jesus que eu te oro e agradeço. Amém e amém. Como é bom, queridos, como é bom poder partilhar com os irmãos esse momento de celebração. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia Sagrada aí, em Atos capítulo 5, e ele lê o verso 42, para que possamos refletir, celebrando a glória de Deus. Atos capítulo 5, verso 42, você pode abrir o texto bíblico aí. Olha o que a Bíblia Sagrada nos diz. A Bíblia nos diz: todos os dias, no templo, de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar: Jesus é o Cristo. Todos os dias, no templo, de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Que a palavra de Deus seja ministrada ao teu coração nesse momento pela autoridade do Espírito Santo de Deus. Amém. Essa é uma data especial. Essa é uma data de celebração, é sempre um momento de alegria, de regozijo da igreja.
Mas é certo que neste ano, de forma especial, algo muito diferente está acontecendo, não é verdade? Porque o tempo que nós temos passado é um tempo diferente. É um tempo diferente na vida da sociedade como um todo, é um tempo diferente na nossa economia, é um tempo diferente também na questão que diz respeito à saúde, um tempo preocupante, é um tempo diferente também na vida da igreja. Sim, todos nós somos de alguma forma alcançados por esse momento, mas o fato é que Deus tem até aqui nos abençoado, até aqui o Senhor tem nos guardado. E nós estamos na expectativa de viver aquilo que tem sido chamado do novo normal. E a pergunta que se faz num momento como esse é: pastor, é possível? Talvez essa seja a pergunta do seu coração também. Como poder celebrar a glória de Deus diante de um tempo tão limitado, tão difícil, diante de um tempo em que muitos dos nossos estão até sofrendo? Como celebrar a glória de Deus no momento diante de fato de uma pandemia, sendo que estamos todos preocupados e até um pouco ansiosos, sem saber o que nos espera nesse novo normal? Sabe, queridos, nesse dia especial de celebração de 87 anos de relevância dessa igreja, nós podemos refletir com aquilo que conhecemos da igreja primitiva. Sim, a igreja primitiva, a igreja que nós sempre olhamos, estudamos, refletimos, ela nasce celebrando a glória de Deus. Recentemente, eu tive a oportunidade, e digo a alegria, de celebrar um momento como esse na vida da igreja, aqui também da igreja no qual sou pastor. No último dia 21 de maio deste ano de 2020, nós celebramos 15 anos de fundação. Levando-se em conta que essa igreja, a Igreja Evangélica Batista de Condado, celebra 87 anos, nós somos ainda um bebezinho aqui. Mas, diante dessa realidade que eu pude vivenciar, eu me sinto muito à vontade para poder ministrar ao seu coração e dizer que sim, é possível celebrar a glória de Deus diante de um momento como esse. O texto que nós lemos mostra a realidade daquilo que nós conhecemos como os primeiros passos da igreja. Essa igreja primitiva é aquela igreja que você conhece, que talvez o texto mais conhecido seja o texto desse mesmo livro de Atos, no capítulo 2, no verso 42, que diz que era uma igreja que vivia no ensino, na comunhão, no partir do pão, na oração, no temor a Deus. Era uma igreja que vivia sinais, que sabia dividir, uma igreja que tinha alegria em meio à perseguição, uma igreja que vivia na simplicidade, no louvor, no serviço. A igreja de Atos, a igreja primitiva, era uma igreja que celebrava a glória de Deus servindo ao próximo. Porque foi para isso que nós somos chamados diante de Deus. Como igreja, nós somos chamados a servir ao reino de Deus, e servir ao reino de Deus é servir ao próximo como igreja. Um certo pastor, ilustrando sobre essa ideia de servir, ele nos fala de uma referência, de um exemplo bem claro sobre o mar da Galileia e do Mar Morto, onde ele diz que um tem vida, pois recebe e dá. Já o outro apenas recebe, não gera vida, e esse o Mar Morto. Na vida da igreja é assim também. Como igreja, nós celebramos a glória de Deus quando nós estamos servindo a Deus e abençoando vidas. Essa é a igreja que sabia ser igreja mesmo diante de lutas. Lutas talvez diferentes das nossas dos dias atuais. Mas talvez, quem sabe, até lutas mais dolorosas, a história diz isso. Era um contexto de perseguição, você certamente conhece. No versículo um pouco anterior a esse, você vai ver o testemunho de dois homens de Deus que foram literalmente açoitados, mas que, por serem açoitados por causa do Evangelho, se alegravam na presença de Deus.
eles conseguiam, no meio das suas lutas, celebrar a glória de Deus. E isso muito nos ensina, isso certamente pode encher os nossos corações nessa noite, os vossos corações nesta celebração. Essa é uma igreja de muitos irmãos, ou, como gostamos de dizer, é uma igreja grande. E falando sobre igreja grande, eu me lembro que há 3 anos atrás eu estava num bate-papo, para ser mais exato, na minha consagração pastoral a essa igreja do qual eu sou pastor aqui. Alguém perguntou a um amigo pastor meu: quer dizer que você é pastor de uma grande igreja? E aquele pastor já experiente, eu fiquei na expectativa de ouvir que resposta ele daria. E aquele pastor já experiente olhou para aquele outro pastor e disse: depende do que você chama de uma grande igreja. Se você está falando de relevância, de trabalho, de serviço, sim, sou pastor de uma grande igreja. Naqueles dias da igreja primitiva, os irmãos ainda não tinham a preocupação de construir aquilo que nós conhecemos como um templo, um belo prédio. O mais antigo, construído para culto, só foi encontrado pelos arqueólogos e é de 3 séculos mais tarde desse contexto. Pela graça de Deus, eu consigo perceber que vocês têm um lugar muito especial de celebração. Um lugar digno, um lugar reservado para adorar a Deus, um lugar de ajuntamento dos santos, um lugar muito belo, construído com trabalho, com corações de servos de Deus que ao longo desses 87 anos puderam contribuir. Alguns que já até partiram para a glória, que já desfrutam do gozo do Pai. Outros que continuam, vocês que nesse momento fazem a história da Igreja Batista, da Igreja Evangélica Batista em Condado. Mas a verdade é que o nosso momento atual, nós não estamos podendo usufruir de toda a estrutura física da igreja. E preste atenção, a estrutura física. Por questões de bom senso, por questões de segurança, por questões também governamentais, o fato, por algum motivo, não estamos desfrutando. Pelo menos aqui na minha cidade, ainda não. E certamente conheço e sei que também vocês ainda não estão desfrutando daquele que é um lugar tão especial para as nossas vidas. Um dia como esse, o desejo de 9 em cada 10 irmãos, certamente, era celebrar esse belo culto no santuário, nesse lugar tão bonito, onde as famílias pudessem estar todas juntas, porque afinal de contas são 87 anos, não são 87 dias. E certamente pode em algum momento ter passado no seu coração: é possível nesse momento celebrar a glória de Deus? Sim, é possível. Eu vou falar com os irmãos, eu passei essa experiência recentemente e foi algo marcante na vida da igreja do qual eu sou pastor. E eu creio que esse momento também vai marcar a história dessa igreja. Sabe, queridos, é interessante pensarmos que por mais que Jesus, o nosso Salvador, tenha nos ensinado através daquele diálogo com a mulher samaritana, que a questão de adorar a Deus não era o lugar, mas era o como. Parece-me que até hoje nós ainda temos uma certa dificuldade de entendermos isso. É claro que o santuário, a estrutura física, e eu me refiro ao santuário como um prédio nesse momento, será sempre um lugar especial na vida da igreja. Todos nós queremos desfrutar disso, mas o fato de não estar desfrutando disso não
nos impede de sermos igreja, querido. Porque nós somos, além de sermos uma organização física, estruturada, registrada, nós especialmente somos corpo espiritual. Quando nós olhamos para a igreja primitiva, para a história, vejo que mesmo sem um lugar, porque a história diz que eles celebravam, era no pátio, que eles pudessem chamar de templo, e eles conseguiam celebrar a glória de Deus como igreja. Quando o livro de Atos se refere que no templo de casa em casa, era essa a referência. Era no espaço que existia, que inclusive como os outros judeus, nas casas eles se reuniam para manter a comunhão e não cessavam, diz o texto bíblico, de anunciar a Cristo. Logo, este é o momento, esta é a celebração, e que sim, é possível celebrar a glória de Deus. Sim, é possível não desperdiçar esse momento especial. E eu gostaria de partilhar algumas coisas práticas que essa igreja nos ensina. Então vamos lá. Diz o texto que nós lemos que todos os dias, a ideia é que a igreja, que aqueles irmãos, eles permaneciam fiéis ao Senhor. Isso era uma questão que fazia parte de hábito de vida deles. Sabe, queridos, e demais familiares e amigos, do qual essa palavra está sendo ministrada pelo Espírito Santo, não era uma questão de religiosidade. Não era uma questão do que nós conhecemos há uns anos atrás, nós chamávamos do chamado crente domingueiro. Não é uma questão apenas dos cultos, de reuniões, das datas oficiais. Não. Não era também uma questão esporádica, não era uma questão de vez em quando, ou quando desse, ou quando dava, ou quando, como alguns costumam dizer, sobrava tempo. Eu estou sem tempo, pastor, de estar na congregação, na comunhão. O salmista, no capítulo 1, no verso 2, diz que antes o homem feliz tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Essa é a ideia de algo que não era de alguém que apenas andava com um livro e que não fazia mais nada da vida, mas alguém que a sua vida era pautado naquilo que a palavra ensinava. Era assim que era a igreja. Todos os dias eles se viam como igreja do Senhor. Não tenha pressa de sair da presença dele, diz o texto sagrado. Que possamos, queridos, que a igreja nesse momento de celebração, a Igreja Evangélica Batista de Condado, possa desejar, decidir celebrar a glória de Deus, não apenas nesta data, não apenas quando desfrutarmos de toda a estrutura que é importante e vai permanecer importante, nada vai substituir isso, mas que nesse momento possamos aprender que é possível celebrar a glória de Deus, sim, mas não apenas quando estivermos naquele lugar reservado, neste lugar tão bonito que vocês têm para adorar e que vocês conseguem visualizar, mas todos os dias, especialmente nesses dias atuais, amém? Todos os dias é possível celebrar a glória de Deus como igreja. Era isso que aquela igreja vivia, e é esse o desejo de Deus para as nossas vidas. Mas o texto sagrado continua nos ensinando e falando também que eles faziam isso todos os dias no templo, mas também nas casas. Era uma mão dupla, era algo completo. Não era apenas no templo,
Porque se fosse apenas no tempo, se torna religiosidade. Você certamente conhece a história daquele menino que perguntava à sua mãe várias vezes se domingo já estava chegando. Mãe, amanhã já é domingo? Amanhã já é domingo? Quem sabe você já ouviu essa ilustração? É bem conhecida. E a sua mãe pergunta para aquele menino: menino, que tanto você pergunta se é domingo? E o menino responde: a mãe, é que domingo é dia de culto e no domingo meu pai fica tão bonzinho. Seria engraçado se não fosse trágico. Não. A igreja primitiva nos ensina que no templo e nas casas, não apenas no templo se celebrava a glória de Deus, se tinha uma vida de celebrar a Deus. Também não era apenas nas casas. E aqui eu queria dar uma palavra toda especial. Esse momento que nós estamos desfrutando aqui se faz necessário para o contexto. Uma porta se abriu para que a igreja possa chegar ainda mais longe. E eu louvo a Deus por isso. Essa é uma estratégia que não deve ser escanteada, mas jamais tomará o lugar das celebrações coletivas presenciais. Jamais deve roubar do seu coração isso. Não se é igreja, não se celebra a glória de Deus como igreja sozinho, porque você sozinho é um membro amputado do corpo. E você faz parte do corpo de Cristo, identificado como Igreja Evangélica Batista e Condado. Por isso não podemos nos contentar de celebrarmos a glória de Deus apenas naqueles momentos oficiais, nas nossas muitas programações, no nosso calendário eclesiástico. Não, queridos. O desafio é celebrarmos a glória de Deus também quando na igreja ou na estrutura física da igreja nós não estejamos, como é o contexto desse momento presente que nós vivemos. As nossas casas se tornaram um lugar de adoração, se tornaram um lugar de celebração, e queira o Senhor que permaneça assim, porque uma coisa não anula a outra. É fato que o contexto da igreja primitiva, você vai dizer, mas pastor, lá existia uma perseguição e era por isso que eles celebravam em casa. Também contribuía. Quem sabe esse momento diferenciado que nós estamos vivendo também possa contribuir. Sabe, nós somos chamados para celebrar a glória de Deus em qualquer lugar como igreja. E eles faziam isso em ambos os lugares. Somos chamados a celebrar a glória de Deus no meio da sociedade, com atitudes dignas. Fazer aquilo que o povo no Salmo 122 vivia, quando eles diziam, quando eles caminhavam em peregrinação à casa do Senhor, dizendo: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Eles assim iam felizes, porque naquele contexto a presença de Deus se fazia exatamente naquele lugar. Aquele lugar é reservado. Nós hoje vivemos a nova aliança e o Novo Testamento muda isso. Nós somos o lugar de habitação de Deus quando confessamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, através da obra do Espírito Santo. Não sabeis vós que o templo de Deus, e não sabeis que sois vós o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, o destruirá, porque o templo de Deus sois vós, é santo. 1 Coríntios 3, 16 e 17, queridos. Uma das grandes dúvidas sobre esse momento é: será que a igreja não vai ficar em casa? Será que a igreja não vai se acomodar? Será que os irmãos não vão ficar no conforto do sofá como esse momento? Como pastor, eu penso que não. É fato que talvez uns corram o risco de pensar assim, mas eu creio na obra do Espírito Santo, que revela a importância de estarmos em comunhão, na presença, juntos, o servir, o aprender, usar os nossos dons e talentos para a edificação dos santos. O conselho de Hebreus permanece para nós, queridos: não deixemos de reunirmos como igreja, segundo os costumes de alguns, mas encorajemos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem
quem se aproxima um dia. Muitos vão precisar ser encorajados, muitos vão precisar ser renovados, ter um abraço amigo, um empurrãozinho santo. Mas o destaque aqui é que aquela igreja conseguia ser igreja quando estava na igreja, mas conseguia celebrar a glória de Deus quando na igreja não estava. Mas há uma outra lição aqui que nós podemos aprender claramente. Que possamos, queridos, celebrar a glória de Deus, seja no templo, ou seja na casa. Porque quando se celebra a Deus no templo, sinceramente, com coração sincero, em casa também celebra-se a glória de Deus. E quando se celebra a glória de Deus em casa, se deseja no templo estar. Mas o texto conclui para nós, queridos, dizendo que aquela igreja tinha algo especial. Diz que aquela igreja não cessava de ensinar e anunciar Jesus Cristo. Eles tinham foco. E o foco era o ensino da palavra de Deus, era anunciar Jesus como Salvador. Eles não perdiam tempo. Enquanto às vezes nós perdemos tanto tempo como igreja do Senhor, nas nossas muitas organizações festivas, e o que é mais importante fica de lado. Nesse momento de celebração especial, que fique para nós que podemos celebrar a glória de Deus, e que o foco principal da igreja não são as festas. Nós batistas somos bons nisso, e quero que permaneçamos assim, porque isso faz parte da nossa característica, povo alegre, por servirmos a Deus. Mas por outro lado, vale a reflexão, diante de tanta bobagem que perdemos tempo como igreja, de discussões vãs, de coisas que nós cavamos e não deixamos a obra do Senhor avançar, para que possamos de fato continuar celebrando a glória de Deus como igreja. Sabe, queridos, o foco daquela igreja não era o local, não era a programação, o foco era Jesus, era a obra missionária. Foi isso que Jesus ensinou àquela mulher samaritana. É isso que muitas vezes nós ainda temos dificuldade até os dias de hoje de aprender. A ordem que Jesus deixou para os discípulos serve para nós, queridos. Portanto, ir e fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus não pediu para a igreja para nós organizarmos tantas reuniões que são importantes, as festas que são importantes, as decorações que fazem parte, mas essa não deve ser a nossa maior preocupação. O ajuntamento daquela igreja, quer fosse no templo, quer fosse nas casas, tinha um propósito especial, e o propósito era anunciar Jesus Cristo como seu Salvador. Eles ensinavam em casa, quando estavam em casa, mas eles também estudavam a palavra quando estavam juntos nos templos. Jesus era o centro do que eles viviam. Josué, no Antigo Testamento, foi orientado por Deus a não cessar de falar deste livro da lei. Que possamos celebrar a glória de Deus mediante aquilo que essa palavra nos ministra. Sabe, queridos, nós podemos celebrar a igreja todos os dias. Nós somos chamados para celebrar a glória de Deus todos os dias. Somos chamados para, como igreja, celebrar a glória de Deus, quer estejamos no templo ou em casa, mantendo sempre um foco. Cristo é o centro. O ensino da palavra de Deus é o mais importante. E louvado seja Deus que, a despeito do momento que nós vivemos, onde precisamos abrir mão, nos sentimos muitas vezes até mesmo tomados de um direito nosso, a palavra continua sendo ministrada, Deus continua sendo adorado, e a igreja continua sendo igreja, celebrando a glória de Deus. No meio de tantas lutas, aquela igreja era feliz, tinha prazer, alegria em celebrar a glória de Deus. No meio das nossas lutas, possamos manter a nossa alegria de celebrar a glória de Deus, pois todo dia é dia de ser igreja, querido. Seja no templo ou nas casas, mantendo sempre no nosso coração o foco, ensinar, anunciar Jesus Cristo como Salvador, e assim estaremos celebrando a glória de Deus.
não apenas em dias estabelecidos, mas todos os dias. E assim esse será o DNA desta igreja, das nossas vidas. Pois celebrar a glória de Deus como igreja não é uma questão do local. O templo sempre vai ser um lugar especial. Não é a questão do lugar. Nós vamos continuar usufruindo daquilo que temos como igreja, da estrutura física que foi construído diante de um legado, com corações generosos, para que a obra de Deus seja bem feita. Mas nesta noite, a palavra de Deus nos diz claramente que celebrar a glória de Deus é celebrar a nós que fazemos parte desse povo, fazemos parte dessa igreja, do qual eu, nesta noite, me tomo parte, nem que seja por alguns minutos. Sim, queridos. A igreja somos nós, e isso é celebrar a glória de Deus. Que essa igreja seja a igreja que celebre a glória de Deus por muitos e muitos anos. Se você é parte dessa história, se alegre. Se você faz parte dessa família batista, celebre a glória de Deus no seu coração, mesmo no meio das lutas, porque Jesus nunca disse que nós estaríamos isentos de lutas. Ele nos prometeu vitória. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Na sua oração sacerdotal, quando ele orou e nos pediu que nos tirasse do mundo, mas que nos livrasse do mal, nós estamos aqui para celebrar a glória de Deus com as nossas vidas, como igreja. Por isso, você faz parte dessa história, se alegre, se ajoelhe, aí onde você está, erga as mãos aos céus, agradeça a Deus por você fazer parte dessa família espiritual, por você ter esses irmãos ao seu lado, pela liderança da sua igreja, pela história relevante da sua igreja na sua cidade, no seu estado, no seu país. Sim, no meio de lutas é possível celebrar a glória de Deus. Mas se você é alcançado por esse momento e ainda não faz parte dessa família que celebra a glória de Deus com suas vidas, com seus dons, com seus talentos, com seu recurso, a minha oração é que você possa entregar a sua vida a Jesus Cristo, experimentar dessa obra do Espírito Santo e desfrutar dessa família espiritual chamada igreja. Quem sabe dessa igreja amada, do qual nós celebramos hoje, mas especialmente da igreja de Cristo, para que você possa experimentar como é bom celebrar a glória de Deus por nossas vidas. Deus te abençoe. No poder de Jesus Cristo, nosso Salvador, que possamos celebrar não apenas 87 anos, mas muitos outros anos, segundo a boa vontade de Deus. E que essa celebração da glória de Deus seja todos os dias, seja no templo, seja nas casas, mantendo o foco que Jesus Cristo precisa ser anunciado. Um grande abraço. Que Deus de fato tenha falado ao seu coração, que seja de fato uma celebração especial e que essa palavra alcance o seu coração no poder de Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. Deixo aqui um abraço da Igreja Batista do Jardim, aqui em Caças, Mato Grosso, que também se alegra por esse momento tão especial na história da igreja. Grande abraço ao pastor, à família pastoral, a toda a liderança, a igreja, amigos e familiares. Vamos juntos permanecermos celebrando a glória de Deus. Amém. Ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, rever as primeiras
encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, rever as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Meus irmãos, chegamos ao término deste culto. Queremos manifestar a nossa alegria pela participação de todos os irmãos na programação desta noite. Quero agradecer ao pastor Anderson por sua disponibilidade em aceitar o nosso convite de compartilhar conosco da mensagem do Senhor. Que Deus te abençoe, pastor Anderson. Que Deus abençoe todos os irmãos que participaram deste programa diretamente, mas que Deus abençoe a todos os irmãos que estão em seus lares, que estão ouvindo, participando do programa um pouco mais à distância. Mas assim todos cultuamos ao Senhor nosso Deus, a todos os nossos ouvintes. Que Deus abençoe a todos grandemente. Essa é a nossa oração, e que Deus conceda a todos de sua graça, ajudando-os sempre. Quero, neste momento, orar, agradecendo a Deus por tudo que Ele nos proporcionou nesta noite e rogar ao Senhor as suas bênçãos sobre nossa vida como cristãos, como servos do Senhor, mas como igreja do Senhor Jesus Cristo aqui nesta localidade. Oremos a Deus. Maravilhoso Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dispensado. Muito obrigado, ó Deus bendito,
pela existência da Igreja Evangélica Batista em Condado. Muito obrigado porque nós fazemos parte desta igreja que é a tua igreja, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, e nós somos membros dela, Senhor. Muito obrigado por este privilégio tão maravilhoso, Senhor. Continua nos abençoando e nos ajudando para que levantemos a bandeira desta igreja com determinação e assim honrando o trabalho iniciado há 87 anos atrás por nossos irmãos. E assim continuemos com a marcha gloriosa do Evangelho, pregando a mensagem salvadora do Evangelho aqui, enquanto o Senhor nos permitir. Muito obrigado pela participação de todos os irmãos no culto desta noite. Muito obrigado pela mensagem que o pastor Anderson nos transmitiu. Eu quero te rogar, ó Deus bendito, que tudo fique em nosso coração e assim meditemos e nos regozijemos com tudo que aconteceu nesta noite, ó Pai bendito. Quero te agradecer pela vida dos irmãos que nos acompanham através da internet, mas de todas as pessoas que também cultuaram conosco nesta noite, que participaram desta programação. Que a tua graça, Senhor, seja derramada sobre todos. Eu te oro assim, eu te agradeço por tudo. Em nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado. Amém. Recebam a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos nós aqui presentes e com todo o povo do Senhor, hoje e sempre. Amém.